pessoas associam muito a finitude, a morte, como uma coisa mórbida. E eu acho que é por isso que ela se torna tão assustadora. A gente deveria desenvolver essa visão, desenvolver esse olhar de que a morte é uma coisa natural e é muito importante que a gente se familiarize com ela, muito importante. Diariamente a gente está morrendo. O que pode acontecer se você está morrendo? Vamos supor, você está doente com uma doença terminal e você vai morrer. Como é que você vai lidar com isso de uma forma natural se você ao longo da tua vida inteira você não pensou sobre isso? Se você não viu os ciclos de vida e morte acontecendo o tempo todo, debaixo do teu nariz, no teu corpo, você está envelhecendo, né? As coisas, você troca de emprego, você troca de relacionamento, de parceiros, você tem novos amigos, você nunca... É interessante porque a gente não relaciona isso, né, com o processo de finitude das coisas. Tomar contato com a morte do outro é tomar contato com a nossa morte, né? O que acontece? Eu estou com 55. Quando minha mãe morreu, é como assim, eu entrei na fila, sabe? E assim, para minha filha, quando ela viu a avó morrendo, depois de um tempo, né, um dia conversando com ela, eu falei, minha filha, eu estou na sucessão. Começa a pensar que um dia eu vou morrer. Mas aí eu olhei para ela com amor de mãe mesmo, sabe? Eu falei assim, mas você tem que pensar nisso. Ela só falou assim, ainda bem que amanhã eu tenho terapia. E ok, sabe? E ok, mas assim, que bom que eu sou uma mãe que eu posso dizer isso para minha filha. Alô, eu vou morrer. A gente não pode seguir com essa visão de que a morte é uma coisa devastadora. Minha mãe morreu tem 3 anos, né? E eu ouvi algumas coisas muito engraçadas, sabe? Porque também a gente sempre tem necessidade de botar um band-aid, né? No sentimento das pessoas. Eu não sei por que é uma necessidade que eu acho que ela vem da dificuldade da gente lidar com a morte, com a finitude das coisas, de sempre tentar dar um jeitinho, sabe? Como não é um processo natural, a gente sempre tenta dar um jeitinho. Cada um tem seu processo de lidar com a morte. E eu fico pensando assim, por que a gente sempre tem que querer colocar coisas em molduras, né? Não, é assim, então se eu estou com uma pessoa que está em luto, eu deveria fazer isso ou aquilo. Na verdade, o que tem sido o que tem sido resultado, desculpa, da minha contemplação com o que está chegando até a mim, tira do outro e traz para você. Né? O luto do outro é do outro, a palavra já até diz, é do outro, não é sua. Né? Então, assim, o que o luto do outro está mexendo com as coisas que você tem que olhar em si mesmo? Porque você só vai poder apoiar outra pessoa verdadeiramente, sabe, dar um suporte afetivo, dar um sentido, talvez ajudar essa pessoa a dar um significado positivo a essa perda, se você estiver olhando e fazendo esse trabalho consigo. No budismo é dito, né, que a contemplação da morte nos prepara para morrer bem, né, porque tem toda uma questão do teu estado mental na hora de morrer, porque isso vai ter influência no seu próximo renascimento, mas também na forma como você vive. Então, viver e morrer não são coisas separadas. A gente está vivendo e morrendo o tempo todo, o tempo todo. Só que a gente acha que essas mortes das relações, dos trabalhos, do dia a dia, das amizades, a gente não vê isso como uma finitude mesmo das coisas. E é finito, né? Tem a finitude nesse morrer. A morte física é o grande finale, né, na verdade. Que aí o corpo vai embora, acabou. E contemplar isso, sabe, com sabedoria, com familiaridade, entendendo que isso é uma coisa normal, né? Eu acho que isso potencializa o nosso viver, sabe?
contemplar a morte é a garantia, é garantir, 100% de garantia, sem devolução, de que você vai viver plenamente a vida. Se você tiver uma doença, eu acho que se você já tiver uma familiaridade com a ideia de que você vai morrer, isso pode ter um outro desdobramento, sabe? Nós somos adultos e nos comportamos como crianças emocionalmente, né? Porque é na infância, né? Na primeira infância, na verdade, que os pais começam, né? a fazer as negações, né? Então é aquela criança que o cachorrinho morre e a família diz que ele foi viver com a tia que mora lá no interior, tadinha, a tia estava sozinha, a gente mandou ele para viver com ela. E a gente começa a mostrar e a criar nossos filhos num mundo que não existe, um mundo de negação, né? Então é a negação do sofrimento. Então a gente nunca quer, a gente já induz as nossas crianças a não fazer contato com a dor. E esses temas todos, né, impermanência, a dor, a morte, a negação, está tudo correlacionado. Porque tá tudo ligado ao a gente não ver as coisas como elas são. Uma das questões que nos leva a ter tanta dificuldade com os temas relacionados à morte, né, a finitude das coisas, a impermanência das coisas e finalmente morrer mesmo, morrer físico, é porque realmente a morte é a única coisa que a gente não controla, né? E nós temos uma falsa ilusão de que a gente controla as coisas. Nós sofremos porque nós achamos que as coisas estão sob controle. E aí, às vezes, você, por exemplo, está num relacionamento e essa pessoa chega, você dormiu com a pessoa ontem e hoje ela chega para você e fala assim, olha, eu estou indo embora. E aí você fica devastada e você, enfim, tem todo o sofrimento, né, decorrente disso, porque você achou que estava tudo sob controle, né? Porque a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas, a gente acha que a gente controla a natureza, a gente acha que a gente controla os sentimentos. E a gente não controla. E a única, né, quando a gente está nessa linha de raciocínio do controle, a gente está fora do fluxo da vida. A gente está fora do fluxo do tempo. A gente está fora do fluxo da energia. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E não é porque a gente quer que aconteça. Ou porque a gente está controlando, ou porque a gente está se esforçando para manter. Porque a gente, às vezes, começa uma relação que a gente sabe que aquilo está bem mais ou menos, mas a gente começa a se esforçar para manter aquilo. É como querer também se esforçar para manter uma vida que está em processo de fim, né? No caso de uma vida de uma doença, quando você sabe que aquilo vai acabar. Então não controla, sabe? Solta e, de novo, volte para o presente. As coisas, elas se arranjam, na maioria das vezes, sem a nossa interferência. E quanto menos você interfere, mais amplitude você ganha e mais percepção da realidade você tem. Contemplar a morte é estar presente na vida, no teu corpo, no momento presente, com todo o potencial que a tua mente oferece, com todo o potencial de plenitude mesmo. Para mim, contemplar a morte é isso. Quanto mais você está vivo, mais você tem a noção da finitude, porque você está valorizando você estar presente. Quanto antes a gente começar a se familiarizar com o processo de morrer, é muito mais benéfico, porque daí a gente vai viver mais plenamente.